Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos à continuação de esperança para você. Não dê lugar ao diabo. Em Efésios 4:27 lemos: não deis lugar ao diabo. Isso significa não fazer acordo com o inimigo. Uma senhora me disse certa vez: meu marido tinha 10 amantes. Eu determinei que ele é meu e ele largou 8. Hoje só há 2, porque ele tem filhos com elas. Melhor que nada. Eu, contudo, protestei. Não, ele não tem de ter amante alguma. Ele tem de ser somente seu esposo. O que é certo, o que é errado. Em outra ocasião, um senhor contou-me: meu filho bebia 2 garrafas de pinga por dia e hoje só bebe 2 doses. Eu lhe disse: ele não tem de beber dose alguma. Você está fazendo acordo com Satanás. Há também a experiência de uma senhora que me telefonou certa vez e contou que seu filho não enxergava. Ela havia tentado vários tratamentos, mas sem solução. Aquela mãe me disse: orando com o Senhor, ele começou a enxergar, mas ele ainda tem umas manchas nos olhos. E o médico quer submetê-lo a uma cirurgia, uma raspagem. O Senhor acha que eu devo deixá-lo fazer? Respondi negativamente. E ela perguntou-me se eu era contra a medicina. Lembrei-lhe de que o doutor já havia desenganado o filho dela e disse-lhe que naquele instante o Senhor estava curando o garoto. Acrescentei: deixe Deus trabalhar sozinho. Ele fez o mais difícil, não vai terminar a obra e fazer o mais fácil? A senhora já imaginou se com a raspagem ocorrer um erro médico e o seu filho ficar cego? Ela não havia pensado nisso. Aquela senhora agradeceu-me as palavras de sabedoria e decidiu crer plenamente na obra que Deus já tinha começado. De posse da bênção. Quando você fizer a oração da fé, terá que crer que aquilo que você determinou, aquilo que você confessa que é a palavra de Deus, por exemplo, a palavra de Deus fala: pelas feridas de Jesus eu estou curado. Então fale isso sempre. Estará sendo feito. Deus já começou a obra. Como aprendemos em Marcos 11:23, temos de crer que, com base no que afirma a palavra de Deus, aquilo que dissermos que combina com a palavra irá se cumprir. Há pessoas que declaram, mas não creem. Isso é encenação inútil e a oração não funciona. Temos que falar alto, declarar todo dia, confessar alto, sempre a palavra de Deus. Está escrito: pelas feridas de Jesus eu estou curado. Essa é a verdade. Está escrito: Deus se agrada na prosperidade do teu servo. E isso é a verdade. Veja qual é o seu problema, pegue a promessa de Deus, que a promessa de Deus tem uma bênção para todas as áreas da sua vida. A palavra diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Então veja qual é a sua necessidade,
Veja qual o seu problema, leia todo dia a Bíblia, estude, medite nela e todo dia pense e confesse em voz alta. Está escrito isso, isso é verdade, porque o céu e a terra passará. A palavra de Deus nunca vai passar. Ela é a coisa mais forte que existe, ela tem poder infinito, porque a palavra de Deus e Deus são um só. Então está escrito isso, essa é a verdade. Tome posse da bênção hoje mesmo. Não conheço você, tampouco sei qual mal o aflige, mas sei que Deus quer e vai abençoá-lo se tiver fé, certeza absoluta na palavra de Deus. Fé em sua palavra e determiná-la, confessá-la. Ore agora e creia que será feito o que você determinar. Depois, louve ao Senhor, tendo a certeza que se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Nós fomos feitos reis e sacerdote. Sacerdote, antigamente, só o sacerdote uma vez por ano podia entrar na presença de Deus. Isso no Velho Testamento. Então, depois que Jesus morreu, aquele que aceitou ele transformou em rei e sacerdote. Você pode entrar na presença de Deus todo momento que você quer. Você virou um sacerdote. Olha que coisa linda. Fomos feitos reis e sacerdotes por Deus. Isto significa que temos um ofício reconhecido pelo Senhor. Ao fazer o homem do pó da terra, o Criador soprou em suas narinas o fôlego da vida, e a criatura tornou-se alma vivente. Porém, quando o ser humano pecou, o Altíssimo teve de separar-se dele, pois não poderia conviver com alguém que a partir de então estava debaixo da autoridade de Satanás. Comprados por Cristo, mesmo do alto da sua glória, o Senhor não abriu mão de estabelecer um relacionamento com o homem. Quando Deus escolheu um povo para ser sua nação, entretanto, a comunhão não ocorreu de forma automática, conforme a orientação de Deus. Foi construído um tabernáculo, dentro do qual havia um compartimento chamado Santo dos Santos, que ficava separado por grossas cortinas. Um pano bem grosso que fazia a separação das demais dependências do tabernáculo. Como lemos em Êxodo 26:33, pendurarás o véu debaixo dos colchonetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Deus se fazia presente neste lugar. A única pessoa que podia entrar naquele espaço era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele oferecia ao Altíssimo sangue de um cordeiro imaculado, a fim de que fosse expiados os pecados do povo, que fossem tirados os pecados do povo. O local ficara tão cheio da glória de Deus que o sumo sacerdote tinha que entrar naquele recinto amarrado por uma corda, pois se estivesse em pecado, cairia morto. E como ninguém podia entrar para tirar seu corpo, o único jeito
seria arrastá-lo, puxando pela corda para o lado de fora do Santo dos Santos. Tendo em vista sua natureza pecaminosa, o homem não tinha pleno acesso ao trono do Todo-Poderoso. Por intermédio de Jesus, todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, receber Jesus como Senhor, Ele vai falar e a gente vai obedecer. Nós vamos viver da palavra de Deus. E assim, aceita Ele como Salvador. Ele vai salvar sua alma, salvar seus pecados, tirar todos eles. E salvação é te deixar livre, liberto, próspero, curado. Isso é salvação. Tornar-se-á sacerdote do Altíssimo. Isso não se dá como no passado, com limitações e restrições. Não há qualquer cortina física ou espiritual que possa nos separar de Deus. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, o véu da cortina do templo se rasgou em dois, do alto até embaixo, pois naquele momento em diante acabava a separação entre Deus e o homem. Mateus 27, 51. Marcos 15, 38. Isso significa que, qualquer hora, em qualquer lugar, podemos entrar na presença do Pai. Ao dissermos a Ele, Pai, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus, ficaremos frente a frente com Ele. Então, como sacerdote, podemos entoar-lhe louvores, ministrar em favor de nossas necessidades, interceder pelas pessoas. Chegaremos à presença do Senhor, não mais por meio do sangue de animais, mas por meio do sangue precioso de Jesus, que foi vertido naquela cruz, no Calvário, por todos nós. Ele foi moído vivo, sofreu para tirar tudo que separava a gente de Deus. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, poderoso, tremendo, infinitamente amoroso. Pai, queremos sempre te respeitar, te ouvir, seguir os seus conselhos, Pai, porque o Senhor é infinito em sabedoria. O Senhor sabe, Pai, o que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, uma semana, um mês, a gente não. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda em tudo, Pai. Porque acontece uma coisa, a gente precisa de uma direção. Porque às vezes, aquela direção é a certa, com certeza, mas é naquele momento. Aí as coisas mudam uma semana depois e você descobre que tomou a decisão errada. Por quê? Porque não foi a decisão dada por Deus. Precisamos, Pai, da sua direção, dos seus conselhos. Queremos, Pai, viver a tua palavra, viver para te agradar, viver para te servir. Queremos, Pai, realizar o seu sonho, que é fazer de nós mais que vencedor, fazer de nós um representante do Senhor. Então o Senhor vai nos usar para passar a tua palavra, o teu amor e o teu poder para as pessoas saberem o quanto elas são amadas e desejadas. Pai, eu te peço agora, derrama o teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã, que ouve essa mensagem agora, e começa a queimar todo o mal, toda a obra do inferno, todo pensamento errado, sentimento errado, toda dor, doença, caroço, hérnia, todo espírito de enfermidade começa a ser queimado agora. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo você, demônio. Você, força contrária. Espírito maldito, eu amarro você, eu quebro tuas forças, eu quebro o teu poder. Paraliso a tua ação agora de mágoa, tristeza, ódio, opressão, depressão, infelicidade, orgulho, miséria, vício. Aonde você estiver, demônio, com qual seja a sua obra, eu amarro você e toda a sua obra e te arranco daí. Saia agora, em nome de Jesus. E não volte mais.
Pai querido, vamos sempre ler a Tua palavra, estudar, Te buscar, Senhor, para aprender mais e mais de Ti e fortalecer o nosso espírito, Pai. Sempre quando vir a tempestade, a gente já vai estar pronto para a guerra, Pai. Que aqui vamos ter guerra e tempestade, mas o Senhor já separou uma cidade linda de ouro para nós, que ali não entra choro nem tristeza, só alegria. Mas por enquanto aqui nós vamos ser o seu representante, Pai. O Senhor é o Senhor da guerra. A gente não vai ter medo e vamos ajudar os irmãos e esse mundo sofredor. Pai, muito obrigado. Amém e amém.